Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, recebendo hoje o Dr. Corcione, que está falando para nós da paixão de Cristo segundo o Santo Sudário. E eu quero começar já aqui o retorno da nossa conversa, lembrando de uma cena. Porque, bom, o mundo inteiro assistiu o filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. E muita gente passou mal até nos cinemas, porque aquelas imagens eram fortíssimas, e alguns diziam assim, mas que exagero. Eram imagens exageradas mesmo, ou tem algum sentido aquilo que foi feito no filme do Mel Gibson, com esses detalhes que o senhor vai mostrar para nós, até com os cravos, com a coroa de espinhos? Aquilo era um exagero? Não. Nós estávamos em Turim quando chegou um pessoal da produção do Mel Gibson querendo informações a respeito da paixão de Jesus. Nós estamos vendo até imagens do filme. E nós fornecemos a eles essas informações. Olha o Fragos aparecendo, a imagem de Jesus, olha, vai começar a flagelação. É impressionante. Essas imagens fortes, elas são realidade, estampadas no sudário. O Mel Gibson termina o filme dele com a imagem do sudário, ou com a imagem do tecido. Mas quem prestar atenção à face do sudário, que nós vamos mostrar daqui a pouco, na face que o Mel Gibson retrata no filme dele, vai ver que é exatamente igual. E essa face foi produzida através de todo esse processo de flagelação que ele passou. Então não era exagerado tudo que nós vimos lá, a partir daquilo que o senhor tem para... Não, a coroação de espinhos, por exemplo, hoje, infelizmente, da nossa pedaço da coroa de espinhos, sobrou só esse pedacinho aqui. Mas só para ter uma ideia, esse era um espinho. Um espinho tinha 6 centímetros de comprimento. Imaginem que a coroa de espinho não era uma coisa feita artesanalmente. Alguém foi lá no resto de uma fogueira, isso aqui era usado para alimentar o fogo, porque isso é uma planta chipófaga chamada jujubeira, que eles usam para alimentar o fogo. Soldados romanos, na época, usavam para fazer as fogueiras, para se aquecer no frio do deserto. E alguém vai num resto de fogueira e pega um monte disso aqui e enterra na cabeça de Jesus. E não precisa ser especialista nem médico para saber o que sangra um couro cabeludo. Um desses espinhos traspassa o supercílio e fura o olho de Jesus. É uma cena muito forte, retratada. A gente está vendo aí a cena agora, ela é retratada por isso. Por que nós estamos batendo nesse homem? Vocês não sabem? Esse aí é o rei dos judeus, mas um rei sem coroa? Ah, tem que coroar ele. E alguém vai lá, pega um monte disso aqui do resto da fogueira e enterra na cabeça de Jesus. Esse momento não é só no filme, não. Durante as nossas palestras, durante as nossas reflexões, muito antes de existir o filme, muita gente já se sentia tocado com a dor da coroação de espinhos. Bom, como se não bastasse, o senhor tem aqui 2 réplicas dos cravos. Jesus é condenado à morte, ele vai carregar o stipes, ele carrega o patíbulo, o stipes, a parte vertical da cruz já estava fixada no local da execução, ele carrega o patíbulo, que é um dormente de estrada de ferro que pesava mais ou menos 30 quilos, é um negócio terrível, e Jesus carrega isso durante 800 ou 900 metros, que é a distância que separa o Palácio Antônia, a Torre Antônia, onde Pilatos ficava, onde ele foi julgado, até o alto do Gólgota. E é terrível, ele sofreu muito, ele não tinha mais forças de carregar, ele cai 3 vezes, pelo menos 3 é o que o Evangelho nos conta, ele cai várias vezes e não consegue mais carregar. E ele foi condenado à morte na cruz, e não à morte carregando a cruz, a ponto que o centurião romano pega uma pessoa que está lá no meio do povo, Simão, da cidade de Cirene, que tinha vindo para assistir uma crucifixão. Ele pega, vem aqui, vai carregar a cruz. Eu não vou carregar nada, disse Simão. Eu não, estou aqui com roupa de domingo, estou com meus filhos, Alexandre e Rufo, vou ficar carregando a cruz, tudo sujo, cheio de sangue. Vai carregar, porque eu, autoridade romana, estou mandando você carregar. E o Simão
pega o patíbulo, põe nas costas e leva até o alto do Gólgota. Quando chega no alto do Gólgota, Jesus é jogado no chão, aos pontapés, e o carrasco judeu, que sabia o local exato da crucifixão, ele pega um cravo como esse, nada mais do que isso, 12 centímetros de comprimento, e num lugar só. Só existe um lugar que se pode cravar uma pessoa numa cruz. É aqui, ó. É um lugar que nós temos aqui, chamado espaço de Destô. São 5 ossinhos com um buraquinho no meio. Esse espaço começa aqui e termina aqui no peito da mão. Então, quando o cravo entra aqui, ele entra nessa posição oblíqua e sai aqui já prendendo no madeiro. Dizem que é uma dor que não dá para falar o que é essa dor. Tanto é que quando o cravo entra aqui, ele estica os nervos medianos, a ponto de que os dedos curvam e o polegar se contrai na palma da mão. É terrível. Talvez se arrebentasse os nervos medianos, a pessoa morresse. E quem estivesse vendo falava, Jesus morre, arrebenta esses nervos. Não, ele tinha que sofrer até o fim. Então, a entrada do cravo nas mãos, nessa posição oblíqua, faz com que a ponta dos dedos se dobrem e o polegar se feche na palma da mão. Isso aqui é muito importante na hora que nós formos mostrar no sudário. E nos pés, um pé em cima da cruz, o outro pé sobre ele, e no peito do pé, entre o segundo e o terceiro metatarsiano, um cravo desse. 2 marteladas é o suficiente para cravar a pessoa na cruz. E ali o crucificado permanecia até morrer. Muita gente morria de fome, não morria de cruz. Jesus não aconteceu isso. Jesus, como todos os crucificados, para poder soltar o ar, ele se levantava no cravo, soltava o ar, respirava novamente, mas não conseguia se prender nessa posição, caía novamente. Isso é muito importante. Quando ele estava nessa posição, o sangue escorria na vertical. Quando ele caía na cruz, o sangue escorria na horizontal. Essas 2 marcas de sangue nós vamos ver no sudário claramente. Nossa, estou aqui impressionado, apesar de já ter escutado, ter tido uma conversa como essa com o senhor já há alguns anos. Para mim está sendo algo maravilhoso, apesar de ser dolorido. A gente, quando vê as cenas mostradas aí do filme da Paixão e as cenas também do nosso departamento de dramaturgia, o primeiro momento é impactante, né? Aquela coisa impactante mesmo, mas eu tenho certeza que você está gostando de saber disso, e agora a gente vai ver esses detalhes no sudário. Até estava, quando o senhor mostrava aqui da flagelação, da coroa de espinhos, dos cravos, isso tudo dá para ver no sudário. Dá para ver claramente. Vamos lá. Se o senhor mostrasse para nós aí. Vamos lá. Então, nós estamos diante da cópia do sudário. Temos 7 cópias iguais a essa no Brasil. Essa aqui, novamente, está no século XXI. Eu espero que nos próximos anos ela continue estando no século XXI. Então, lá em Turim, o sudário é mantido na sua posição de 4,36 m por 1,10 m. Aqui ele é cortado de modo para poder ficar fácil de apresentar, de transportar, etc. Então, nós temos a parte dianteira do sudário e a parte posterior do sudário, que é as costas. A princípio, numa imagem direta, nós vamos ver marcas de queimadura. Por favor, não vamos relevar essas marcas. São alguns incêndios que tiveram, principalmente o incêndio de 1532, que uma gota de prata cai dentro do sudário e faz um estrago terrível. As marcas das costuras, dos remendos que foram feitos, do cerzido que foram feitos pelas irmãs Clarissas depois do incêndio de 32. Nós vamos ver marcas de água, justamente por causa do incêndio, essas marcas de água que ficaram no sudário, porque alguém tentou apagar o incêndio, apagar o fogo que estava em cima do sudário com água. Mas o mais importante que nós temos para ver é a imagem que se forma de frente
e de costas de um homem que milhões e milhões de pessoas, durante 20 séculos, acreditam tratar-se de Jesus. O sudário é um pano de linho, trama 3 pega 2, espinho de peixe. Isso é característico, essa tramagem do tecido é característico do século I da nossa era. É uma mortalha que envolve o corpo de um cadáver. Portanto, para o judeu, isso aqui é uma peça impura, porque tocou no corpo de um morto. Judeu nenhum mexe em nada que tocou no corpo de um morto. Sequer chega perto de alguma coisa que tocou no corpo de um morto. Mas, chamando a atenção a figura que temos aqui na frente. A parte anterior do sudário, uma imagem de frente de um homem de 1,83 m de altura, que na hora de sua morte pesava mais ou menos 78 quilos, isso tudo comprovado pela ciência. Nós temos a imagem de um cidadão, sabemos judeu, através de moedas que foram colocadas. Todo judeu, quando sepulta, coloca dinheiro no cadáver. Jesus tem duas, o homem do sudário tem 2 moedas nos olhos. Moedas, uma delas datada do ano 29 da nossa era, feita por Pôncio Pilatos. Essas moedas, cópias dessas moedas, ou moedas iguais, semelhantes a essa, existem no Museu de Londres, e em Jerusalém também existem cópias dessas moedas. Então nós temos a ideia de um judeu. Um detalhe muito importante é a barba em ponta, que caracteriza um rabino. Um outro detalhe muito interessante, que esse judeu rabino, ele era galileu. Se prestarmos atenção, ele usava rabo de cavalo. Só o galileu, na época de Jesus, usava rabo de cavalo. E o rabo de cavalo está aqui, estampado no sudário. Esse cidadão judeu, rabino galileu, ele foi flagelado. Com licença. Ele tem marcas da flagelação que a gente vê estampada no sudário, no peito, nas pernas, principalmente nas costas. A ciência já contou, e quem quiser está aqui para contar, 121 marcas do flagros, estampado no sudário, onde a gente leva 40 flageladas, 40 vezes 3 dá 120 marcas que estão ali. Nós temos um cidadão judeu, rabino, galileu, que foi flagelado. Esse homem do sudário, ele carregou uma cruz, marcas no ombro e na omoplata, de alguém que carregou um peso. Enquanto ele carregava a cruz, ele caiu, marcas no joelho e na face. Quando ele caía, ele estava amarrado ao patíbulo. Quando ele caía, ele não tinha defesa, ele caía com o joelho e com a face no solo. Esse homem foi crucificado. Marca dos cravos na mão e no pé. Esse judeu rabino galileu, que foi flagelado e crucificado, ele esteve na cruz. Quando ele estava assim, o sangue escorria na horizontal. Quando ele se levantava nos cravos para poder respirar, o sangue escorria na vertical. Percebam que a marca das mãos não tem polegar. A hora da crucifixão, o polegar se contrai na palma da mão. A marca do sudário não traz o polegar estampado.
esse judeu Rabino Galileu, flagelado e crucificado, morre de cruz. A gente vê que ele está rígido, tetania, câimbras horríveis que esse homem teve antes de morrer. Tanto que ele não consegue mais se levantar na cruz para poder respirar. Pai, em minhas mãos eu entrego o teu espírito. Baixa a cabeça e morre. Como quis, quando quis e na hora que quis. Para poder mostrar para o mundo inteiro que sobre a morte ele tinha o domínio. Peito cheio, encheu de ar e não conseguia mais botar para fora. Esse homem judeu, Rabino Galileu, flagelado e crucificado, morre por tetania e asfixia. Muita coisa fica no sudário de todo o sofrimento dele. Muitas marcas ele deixa no sudário. O sangue, AB negativo. Mais de 60% do povo de Israel tem sangue AB positivo. As próprias moedas que remontam ao tempo de Jesus. Terra que foi encontrado nos pés do homem do sudário é uma terra que só existe nas cavernas de Israel. E outras comprovações que levam o sudário à realidade da vida de Jesus. Eu acho que a paixão já ficou estampada aqui. E para o próximo bloco a gente podia concluir com a mensagem que o sudário deixa para todo sempre. Quase que como que uma radiografia. É uma fotografia. Na realidade, o sudário, ele é uma fotografia. Aliás, ele é um negativo fotográfico. Se você olhar, tudo que é claro no original é escuro no sudário. Tudo que é escuro no original é claro no sudário. E a imagem do sudário é invertida. Preste atenção, esse aqui é o lado direito do sudário, apesar de estar... É o lado direito do corpo, apesar de estar do lado esquerdo. Por quê? Ele é uma imagem estampada. Então, a marca do lançaço é aqui, pelo lado direito do cadáver. Olha, a lança atravessou o pulmão e chegou no coração. Aliás, só podia sair água ou líquido pericardial se atravessasse o pulmão. E se ele fosse lançado do lado esquerdo, ia direto para o coração, não passaria no pulmão. Então não sairia sangue e água que ele deixa no Evangelho do João. Muitos detalhes, eu tenho certeza que você está gostando. E qual que é o nosso objetivo com isso? Que você participe bem e melhor de tudo aquilo que você vive aí na sua paróquia, conhecendo os detalhes da paixão de Cristo a partir do Santo Sudário. Quando você escutar o Evangelho, como quando a gente vai lá em Jerusalém também, quando a gente escuta a passagem do Evangelho, escuta as passagens da Sagrada Escritura, como se a gente estivesse pisando novamente no lugar. Esses detalhes todos do Santo Sudário servem para você celebrar bem e celebrar melhor a paixão de Cristo aí na sua comunidade. Não é só para a gente mostrar imagens impressionantes que causam impacto, embora causem impacto mesmo. É para que você cresça na sua vida de fé. No próximo bloco a gente vai concluir aqui com mais alguns detalhes, então eu vou para o intervalo, já eu volto para continuar com você e com a sua família. Já eu volto.